Olá, então, eu vou dar continuidade a essa série de vídeos que eu estou fazendo, né, que são vídeos sobre questões jurídicas, questões do mundo jurídico, assuntos advocatícios, mas com uma abordagem simplista, né, uma linguagem um pouco menos técnica, de uma forma que possa ser entendido pela grande maioria da população, né? Esse vídeo eu vou comentar mais uma decisão do STF de Brasília, que assim acabou tomando grande parte do noticiário, né? Não sei se vocês ouviram essa notícia, mas que seria o seguinte: que o STF, são aquelas manchetes, né, que a gente vê em sites que são os clickbaits, né? Elas querem que você entre, são uma manchete chamativa. Então a manchete era assim: STF autoriza a suspensão da CNH e passaporte de pessoas que têm dívidas. Essa é mais ou menos a decisão, a notícia que saiu, né, nos grandes portais de notícia. E aí o que a gente tem por trás dessa notícia, desse julgamento? O que acontece? Desde 2015, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que é a lei que regulamenta, né, a lei que fala como um processo deve transcorrer, como deve ser um processo na justiça, foi dada uma possibilidade ao juiz de tomar algumas medidas que seriam assim, medidas, não seriam medidas normais, né? A gente fala que são medidas atípicas, ou seja, quando você vai cobrar uma dívida, que tipo de medida que o juiz tem que tomar, você tem que pedir e o juiz tem que deferir? Uma medida para você pegar o patrimônio dessa pessoa que te deve. Então, se a pessoa te deve lá 20 mil reais e você está cobrando na justiça, você tem que pedir a penhora, né? Você tem que ir lá e pegar o carro que essa pessoa tem, tentar pegar uma aplicação financeira que essa pessoa tem, um valor em conta, algum bem patrimonial, né? Um imóvel que essa pessoa tem, algum direito, enfim. O juiz ele autoriza que se façam constrições. Constrições é quando você vai lá e pega isso, né, para satisfazer, para pagar sua dívida, né? Então essas são as medidas típicas. A gente tem o conhecido Bacen aí, né, Bacen Jude, que é aquela penhora online, as pessoas, minha conta foi bloqueada pela justiça. Isso é uma medida típica, né? Acontece todo dia na justiça. Meu carro foi bloqueado pelo Renajude. Meu carro, não consigo vender meu carro, ele está bloqueado. O que aconteceu? Foi tomada uma medida típica, né? Bloqueando o seu patrimônio, penhorando o seu patrimônio, né? Pegando o seu patrimônio para pagar seu credor. Então essas são as medidas típicas. Porém, existem determinados casos nos quais o devedor ele não tem esse patrimônio. Você vai atrás de um Renajude, né? Vai procurar saber se ele tem carro. Ele não tem nenhum carro no nome dele. Você vai procurar saber se ele tem imóvel, ele não tem nenhum imóvel no nome dele. Você vai tentar penhorar dinheiro em conta, ele não tem dinheiro em conta. A gente fala, né, na linguagem popular que não tem um gato para puxar pelo rabo, né? O pessoal costuma falar que esse é aquele típico devedor que se ele chama a mulher dele de bem, o banco vem e toma, né? É uma piada que a gente faz. Então, nesses casos em que as medidas típicas, as medidas normais que são adotadas não geram nenhum tipo de resultado, o CPC de 2015 autoriza que o juiz tome medidas atípicas, né? E entre essas medidas atípicas, uma delas que sempre vinha sendo pedida era ou o bloqueio da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, né, a carta para a pessoa poder dirigir, ou o bloqueio, suspensão, apreensão do passaporte, né? Por que se tomam essas medidas? São medidas atípicas. Porque o simples fato de você tirar a CNH de uma pessoa não significa que a sua dívida vai ser paga. Se eu tiro um carro de uma pessoa, mando para leilão e recebo o valor, a minha dívida vai ser paga com o valor que veio daquele carro. Agora, se eu tiro a CNH da pessoa, eu vou fazer o quê com a CNH? A CNH não tem nenhum valor, eu não vou receber nada por isso. Por isso que a gente chama de medida atípica. Porém, isso vai criar uma pressão, né? vai forçar o devedor a dar algum jeito de pagar a dívida, de fazer um acordo, porque ele precisa da CNH para poder dirigir. Então, são medidas atípicas. Eu coloco aqui uma pressão no devedor
E aí não é esta medida em si que vai pagar a minha dívida, mas ela vai fazer com que o devedor se movimente e me procure e faça um acordo e pague a dívida que ele tem. Então são medidas atípicas. Outras, como por exemplo a apreensão de um passaporte, é mais simples, né, da gente entender, porque assim, se a pessoa perante a justiça não tem nenhum patrimônio passível, não tem nada, não tem nenhum bem para pagar a dívida, como é que essa pessoa vai viajar para o exterior? A passeio, ou seja lá. Assim, é uma questão assim, poxa vida, né? Você deve para mim, eu tô te cobrando, você não tem nada, e aí amanhã você está passeando nos Estados Unidos e está postando foto em tudo que é rede social. Quer dizer, se você tem o passaporte, se você vai utilizar esse passaporte para viajar para o exterior, significa que algum recurso você tem, você está ocultando, né? Está sendo feita uma ocultação do patrimônio. Então, assim, se você não tem bem nenhum, você não precisa do passaporte, porque quem não tem dinheiro não viaja para o exterior. Essa é o raciocínio, né? Então, se autoriza também esse tipo de medida atípica, né? Então, assim, quando se fala que a Justiça, né, o STF, autorizou que se suspenda, que se casse a CNH ou passaporte de quem deve na Justiça, são nesses casos extremos, né, em que a pessoa já está há algum tempo devendo, se tentou de toda forma receber, a pessoa não tem bem, não tem nada, e aí se parte para essa medida atípica, né? E ainda assim, essa medida ela vai ser tomada, mas guardadas devidas proporções, né? Então, assim, olha, a pessoa, ele é um motorista profissional, ele usa a CNH para trabalhar. Deste trabalho, desse uso profissional da CNH, vem o sustento dele e o sustento da família. Então, nesses casos, o juiz tem que ter uma proporcionalidade, muito provavelmente não vai ser deferida, né? Ele não vai aceitar essa suspensão da CNH. Esse é um caso, né? E tem que também ter, assim, o que se fala é que o juiz deve analisar caso a caso, né? Se é uma dívida de R$500, você não vai bloquear a carteira, né, a CNH de uma pessoa que trabalha por uma dívida de R$500, não é uma medida desproporcional, né? E outra é o tempo, por exemplo. Você não pode privar uma pessoa de dirigir pelo resto da vida por causa de uma dívida, né? Então isso tem que ser proporcional e tem que ter um prazo. E só vai acontecer, tipo, mas eu estou discutindo, estão me cobrando, Não, só a CNH não vai ser bloqueada ainda, né? Então, assim, é uma coisa que também afeta uma pequena parcela da população, né? Aquelas que já estão devendo, que o processo já está tramitando há bastante tempo, que nunca se conseguiu nada e que há indícios de ocultação de patrimônio, né? A pessoa está escondendo o carro no nome do filho, usa a conta bancária no nome da esposa, né? O patrimônio está oculto. E aí se utiliza desse subterfúgio, né? Dessa medida atípica, dessa pressão, né? De caçar a CNH dessa pessoa para que ela venha e pague a dívida que ela tem. Então, mais ou menos é isso que eu ia falar sobre essa decisão do STF. Bom, se você tem alguma dúvida, restou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu tento esclarecer. E se você tem algum outro assunto, algum outro ponto que quer que eu fale, também me diga que eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Um forte abraço, até a próxima.